quero ler uma palavra para dar aos irmãos uma mensagem que está em Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. Vamos falar sobre uma mãe modelo. Eu gosto muito de olhar para referências. E a Bíblia tem muitas referências. E existe também muitas referências de mãe, né? Se nós fôssemos falar aqui sobre as mães da Bíblia, nós precisaríamos alguns meses para estar falando só sobre as mães da Bíblia, né? Porque existem muitas informações, muitos exemplos, muitos modelos de mãe. Mas eu quero falar sobre a mãe de Cristo, né? A mãe de Jesus, Maria. O texto diz assim: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. 4. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Até aí, do 1 ao 7. Deus venha nos ministrar de uma forma toda especial, dando graça, dando sabedoria, que a nossa mente, o nosso coração seja terra fértil para receber, assimilar e praticar a Tua palavra. Fala conosco, porque nós somos Teus filhos e queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Te adoramos e Te bendizemos. Amém. Graças a Deus. Mãe é a pessoa que está disposta a assumir responsabilidades, não é verdade? Responsabilidade de investir a vida dela na vida do filho. E muitas vezes, praticamente doa a sua vida para o seu filho, né? Haja visto que, infelizmente, existem mães, inclusive na Bíblia, que morreram ao dar à luz, né? Existem exemplos e a gente vê no nosso dia a dia ainda isso acontecendo. Eu quero fazer uma outra leitura de um outro texto que Paulo fala a Timóteo, se referindo à mãe, a mãe de Timóteo, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a seguir. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Paulo falando, de que sem cessar faço menção de ti, Timóteo, em minhas súplicas de noite e de dia. E recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Paulo está dizendo assim: eu estou muito ansioso para te ver, Timóteo, porque eu quero participar, estar contigo. E eu me recordo das lágrimas, eu me recordo da alegria de estarmos perto, eu me recordo da fé não fingida que estava sobre ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo está dizendo então
para Timóteo referências que dizem respeito à sua geração, falando da avó Loide e da mãe Eunice. Então, Paulo está fazendo aqui um relato sobre características peculiares que Timóteo tinha, mas que essas características foi herdada dos seus antepassados. E é muito interessante quando a gente ouve, por exemplo, a Joyce dando o testemunho dela aqui, do relacionamento com a mãe, e a gente olha para a Bíblia e a gente vê experiências sendo passadas, sendo compartilhadas, não é? E o que nós estamos fazendo aqui, como ministrante da palavra de Deus, não é nada além de também transmitir experiências do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia relata, das histórias da Bíblia, das verdades de ensinos da Bíblia, para que haja crescimento, amadurecimento, fortalecimento, renovo, para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva, não é? Esta é a forma de Deus trabalhar. Deus trabalha através de habilidades de pessoas que têm dons específicos para cumprir propósitos. Então, as coisas de Deus funcionam dessa forma. Da mesma forma como Paulo dá esse testemunho de características que Timóteo tinha, ele fala que Timóteo herdou isso da sua avó e da sua mãe. Então, isso dá para nós uma ideia de que as mães têm um papel fundamental na instrução, nas características de personalidade, de comportamento dos filhos. As mães têm papel relevante, muito importante na vida do filho. Às vezes, a mãe até gera, mas ela não tem habilidade para educar, para criar, para dar ensinamento, e infelizmente muitas vezes elas não têm como dar exemplo, porque às vezes são mães que não tiveram também modelos, não tiveram referências, e isso é muito sério, e nós temos visto isto sendo distorcido na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa realidade. Eu quero então pensar em algumas características importantes que a mãe de Jesus nos ensina como modelo para nós seguirmos. Por exemplo, Maria, ela tinha um relacionamento interpessoal com Deus, um relacionamento profundo, um relacionamento sincero, né? Por quê? Porque Maria era íntegra. Maria era uma mulher íntegra. Ela não foi escolhida porque ela era virgem, porque tinha muitas outras mulheres virgens lá. Então essa não foi a característica que fez com que o Senhor escolhesse ela para ser a mãe de Jesus. Então Maria, apesar de ser virgem, como diz a palavra, essa não foi a característica fundamental para que ela fosse escolhida, não é? O Senhor achou graça nela e por causa disso ele a escolheu. Lucas 1,30 diz assim: disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Deus olhou para Maria e falou assim: essa aqui é diferente. O coração de Maria é diferente. O comportamento de Maria é diferente. A expectativa de Maria é diferente. Maria foi criada de uma forma diferente. Maria reunia atributos necessários para ser a mãe do nosso Salvador. Aquela que suportaria o que precisava suportar. Aquela que estava disposta a cumprir o propósito de Deus, e por causa disso, Deus olhou para ela e achou graça nela. Deus olhou para ela e viu nela a possibilidade de ser a mulher que traria Jesus ao mundo. Mais do que isso,
Maria, ela desfrutava da presença de Deus. Ela não era só íntegra, mas ela também desfrutava da presença de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Ela tinha uma intimidade com Deus, ao ponto de chamar de meu Senhor, meu Salvador. Isso fala de intimidade, isso fala de relacionamento próximo. Ela não estava distante de Deus, ela estava perto de Deus, ela tinha consciência da sua dependência de Deus. Então Maria, ela tinha intimidade com Deus, ela desfrutava da presença de Deus, e isso é muito importante para nós, para os nossos dias, para as nossas mães. Da mesma forma como Maria tinha uma vida íntegra na presença de Deus, a integridade precisa fazer parte da nossa vida cotidiana, da nossa família, dos nossos filhos e das nossas mães. Maria tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus, estava desfrutando da presença de Deus, e isso fez com que o Senhor achasse graça nela. Ela estava perto de Deus. Às vezes a gente quer coisas de Deus, mas Deus não tem relacionamento com a gente não tem relacionamento com Deus, não tem vida no altar, não é? Como a Joyce falou aqui, quando eu fui em algum lugar, o Espírito Santo falou para mim lá: olha, sai daqui. Ela teve sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes a gente não tem essa sensibilidade. Por quê? Por causa da afinidade. Quando a gente não tem afinidade com Deus, nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Como que a gente consegue ouvir a voz de Deus? Com afinidade, com a proximidade com Ele. Quanto mais perto a gente estiver de Deus, mais a gente consegue entender, ouvir, assimilar e obedecer a voz de Deus. Mais do que isso, Maria tinha fome de Deus. Ela não era só íntegra, ela não estava só na presença de Deus, mas ela tinha desejo por Deus, ela tinha fome de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, eles, depois da ascensão de Jesus, antes da descida do Espírito Santo, eles estavam unânimes, juntos, unidos, estavam congregados, estavam permanente ali. Eles perseveraram, eles permaneceram, eles ficaram juntos, esperando a descida do Espírito Santo. E estava ali Maria, mãe de Jesus, e estava ali os irmãos de Jesus também. Nesse momento, houve a unidade da família de Jesus. Em Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, havia uma unidade, estavam presentes, e estavam presentes a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, a família de Jesus, e isso indica de que Maria, ela estava agregando a família. Maria estava colocando o alicerce da família. Então a primeira coisa necessária para se ter uma mãe modelo é ter uma relação interpessoal com Deus, ser íntegro, estar na presença de Deus e ter fome de Deus, permanecer. Temos dificuldade em permanecer. Hoje nós temos muitas distrações, irmãos. Tem muita coisa que nos distrai, que nos tira do foco. De repente nós estamos numa caminhada e Deus começa a trabalhar com a gente, Deus começa a tratar com a gente, e a gente se incomoda e a gente sai do foco, a gente sai do rumo, a gente abre mão de repente de um projeto lá na frente que Deus tinha para a gente, e aí volta atrás para recomeçar tudo de novo. E às vezes a gente perde uma caminhada porque toma decisões precipitadas sem estar na direção de Deus.
Então, a perseverança é muito importante na vida do cristão e na vida da mãe, principalmente. Se a mãe não for perseverante, ela não vai ter o cuidado necessário com os filhos. Muitas vezes é necessário perseverar, né? Que diga aqui a mãe da Joyce, da Joelma, do Juraci, quantos anos orando pela salvação deles? 30 anos só pela Joelma, 30 anos. Olha só que extraordinário. Só que antes da partida dela para o Senhor, ela viu a filha se render aos pés do Senhor e aceitar o Evangelho de Cristo. Valeu a pena ou não valeu? 30 anos orando, pedindo para Deus, salva ela, salva ela. E hoje ela está aqui, testemunhando da bondade, da misericórdia, da grandeza de Deus. Ou seja, uma mãe perseverante. Então a dona Dirce é a mãe modelo. Ela perseverou, ela não desistiu, ela lutou, ela foi paciente, mas ela viu o resultado da oração que ela semeou. E Deus trabalha dessa forma. As maneiras de Deus trabalhar, a maneira de Deus fazer as coisas, às vezes nos surpreende. E a gente nem sempre entende os caminhos de Deus. Para ser uma mãe modelo, é importante ter um relacionamento bom com a família, não só com Deus. Infelizmente, às vezes, as pessoas, as famílias, elas direcionam o foco num lugar, mas se esquece do outro. E isso é muito sério. Às vezes, acontece uma discrepância entre o foco, né? Por exemplo, Davi, ele foi um grande rei, né? E é considerado o melhor rei de Israel, Davi. No entanto, ele foi um péssimo pai, porque a família dele foi muito complicada, né? Ou seja, apesar de estar no centro da vontade de Deus, fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele não soube lidar com a família, ele não soube ser autoridade como pai na família. E a família dele teve muitos problemas e, infelizmente, consequência de pecado dele, de decisões que ele tomou errada, né? Então, às vezes, infelizmente, isso pode acontecer e a gente não precisa tomar cuidado, né? Estar atento em relação ao nosso relacionamento com Deus, que é primeiro lugar, mas em segundo lugar, ter um bom relacionamento com a nossa família, né? As mães particularmente, que é disso que eu estou falando aqui, é importante ter esse cuidado. Por exemplo, Maria, ela apoiou as decisões do marido, de José, né? Vamos ver o texto, Mateus 2, 13 e 14, diz assim: e havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Levantou-se, pois tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Ou seja, Maria não questionou. Maria seguiu a orientação do anjo, que o anjo tinha dado para José. José falou, vamos? Ela falou, vamos. Foram, não é? E isso é muito importante. Olha o texto de Mateus 2, 19 a 23, diz assim: mas, tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo, agora já no Egito, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Veja que é praticamente a mesma fala, a mesma dinâmica do texto. Um texto falou assim, que o anjo falou para ele fazer, ele pegou a mulher, pegou a esposa, não é? O nenê, Jesus, e foi para o Egito. O anjo apareceu depois de um tempo lá, voltem, ele pegou e voltou. E a Maria estava sempre à disposição.
Isso fala de ministério. Às vezes o homem tem um chamado de Deus e a mulher não segue o chamado. E a mulher não entende que aquele é um chamado de Deus para o marido. E a Bíblia fala que a mulher, ela é ajudadora. Ou seja, a mulher é aquela que dá o suporte. No caso aqui, Maria foi suporte para ele. E isso é modelo para nós. Não é? Não significa que a mulher tem que fazer loucuras por causa do marido. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quando Deus tem um chamado para o homem, e aqui particularmente, o anjo falou com José. O anjo deu a palavra de ordem. E José obedeceu o anjo. E a mulher seguiu a orientação que o seu esposo teve do anjo. Mais do que isso, Maria ensinou seu filho a honra. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 2, versículos 51 a 52. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Jesus era sujeito a sua mãe. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Se Maria não fosse modelo, não fosse exemplo, se Maria não tivesse a habilidade necessária, com certeza teria dificuldade também de Jesus honrá-la. Se Jesus estava honrando ela, estava sendo sujeito a ela, é porque havia também da parte dela iniciativa, havia razão, ele tinha sido ensinado. Mas pastor, Jesus é Senhor, é Criador, é verdade isso. Mas Jesus aprendeu a obediência. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência. Se ele aprendeu a obediência, ele teve um aprendizado desde a sua infância. Ou seja, houve um tempo de ensino, de preparo, porque ele não nasceu como Deus, ele não nasceu sabedor de todas as coisas, ele nasceu como ser humano, e como ser humano ele passou por todo o processo que nós passamos. Então ele passou pelo processo do ensino da mãe, e a mãe então ensinava ele a questão da sujeição. Ele aprendeu a ser sujeito por causa dos ensinos da mãe. Se a mãe não tivesse sido sujeita ao seu marido, ao seu pai, José, dificilmente isso seguiria. Por quê? Porque aprende-se, segue o que aprendeu. E isso é muito importante. O Provérbios 22:6 diz que nós devemos ensinar a criança, o menino, no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não vai se desviar dele. Não é? Então é necessário ter esse cuidado. A mãe estar sujeito à autoridade, o filho estar sujeito à autoridade e assim sucessivamente. E quando nós entendemos isso, a nossa geração é bem-aventurada, é bem-sucedido. A gente precisa entender isso, porque o que segue não é mais uma pessoa. Isso que às vezes a gente não entende. O que segue é uma geração. Isso é muito sério. Eu estava ouvindo uma pastora ministrando essa semana, ela estava falando que o aborto não mata um bebê. O aborto mata uma geração. Esse é o ponto. Não é uma pessoa, é uma geração. Porque a sequência daquela criança que viria, se acaba ali, termina ali. Então isso é muito sério. E a gente precisa de estar atento, a estar cuidando com o que nós ensinamos para os nossos filhos. Qual é a referência que os nossos filhos têm de nós? Isso é muito importante. Maria também não abandonou seu filho. Ela não desistiu. Ela não desistiu do seu filho. Em João capítulo 19, versículo 25, diz assim: estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Veja que Maria não abandonou Jesus. Desde o seu nascimento, da concepção, até a cruz, ela esteve constantemente do lado dele. Ela não abandonou seu filho. Infelizmente, nós vemos muitas mães abandonando seus filhos hoje, não é verdade? Muitas mães abandonam os filhos. Muitas mães estão, desiste dos filhos. E a gente vê quantos filhos, com tantos problemas de personalidade, características distorcidas de personalidade, e às vezes por falha da mãe, por falha dos pais. Os pais nem sempre são os responsáveis, mas uma grande maioria, os responsáveis são os pais, porque eles não ensinaram a criança desde pequenininho, eles não cuidaram da criança desde pequenininho, eles não ensinaram os princípios que a Bíblia orienta, porque quando sai dos princípios da palavra de Deus, irmão, há distorção total. Quando sai dos princípios da palavra de Deus, a distorção é total. A minha mãe fala da mãe dela, que ensinava princípios de comportamento que estão na Bíblia, mas a mãe dela não conhecia a Bíblia. A mãe dela não tinha relacionamento com Deus. A mãe dela não, mas ensinava princípios da palavra. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê referência para nós seguirmos e ser bem-sucedidos. Amém? Graças a Deus. Como diz o Guilherme, estão entendendo até aqui? Não é isso? Estão entendendo até aqui? Amém. Graças a Deus. Mas uma mulher que é modelo, ela tem alegria em servir a Deus. Serve a Deus com alegria. Não é? Maria, ela se dispôs a servir a Deus. Ou seja, a disposição é importante. Às vezes, as pessoas têm vontade, mas não têm disposição. Às vezes as pessoas têm capacidade, mas não têm disposição. E muitas vezes a disposição é mais importante do que a capacidade. Às vezes a capacidade vem quando se dispõe. Quando a gente se dispõe, aí são quebradas as amarras. Quando a gente se dispõe, as coisas começam a acontecer. Muitas vezes a disposição é mais importante na nossa vida. E a gente precisa entender isso, a disposição. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria não tinha ideia de concepção, porque ela nunca tinha gerado. Ela não conhecia a sequência, como é que funcionava. Ela não tinha ideia de como que era o processo. No entanto, quando o anjo veio e falou com ela, ela falou: eis-me aqui. Ela poderia ter falado assim: mas eu? Ela poderia ter falado assim: não tinha outra pessoa não? Não é? Ela poderia ter falado assim: eu passo a minha vez. Não é? No entanto, ela falou: eis-me aqui. E isso, irmãos, fala da disposição dela de servir. Ela estava pronta para servir. Ela não tinha conhecimento, não tinha habilidade, não é? Mas ela tinha um negócio que as mulheres têm e que Deus deu só para a mulher: a capacidade de gerar. O homem não tem a capacidade de gerar, mas a mulher tem. Isso é uma parte de Deus, porque Deus é um gerador, é Deus que gera. E Deus colocou essa habilidade na mulher, a habilidade de gerar. Então, isso identifica bem a mulher com Deus. Muito importante isso, irmãos. É muito importante isso. E é interessante que, quando Deus criou todas as coisas, Ele viu que tudo era bom. Não é? Tudo era bom, mas faltava a cereja. E aí Deus vai e gera a mulher. Então a mulher é a cereja do bolo da criação de Deus. É o que Deus faz por último, não é? É aquele brilho na criação. É o momento final, fechamento. Então, geralmente,
quando se fecha um trabalho, faz a melhor parte, faz a cereja do bolo, né, quando está, por exemplo, preparando um carro, que o irmão Isauro mexe com o carro, né? Então, quando vai vender esse carro, precisa estar brilhando. Então, a cera é a última que passa, né? O pano para encerar, para lustrar, para ficar brilhando, né? Você faz tudo primeiro, aí depois, para deixar brilhando, você passa a cera, encera, lustra, aí fica brilhando. Aí você pode vender o carro. Então, Deus fez assim. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Bom, então agora vamos selar esse negócio aí. Vamos criar a mulher. E Deus criou a mulher e colocou na mulher a habilidade de gerar vidas. E isso, irmãos, precisa ser valorizado. Infelizmente, o diabo vem para deturpar e ele banaliza a questão da criação, a questão da gestação. Ele banaliza, e isso é bíblico, né? O diabo ele veio para contrapor os princípios estabelecidos por Deus, porque ele é o opositor, né? Satanás, ele é opositor de Deus. Então, tudo aquilo que Deus propõe, o diabo inverte, fala o contrário, né? E é assim que ele trabalha, ele sempre trabalhou, desde o começo foi assim. Mas a disposição em servir é muito importante. Maria, ela estava disposta a servir ao Senhor. E ela disse: eis aqui a tua serva. Essa mulher, ela recebe então aquela incumbência de gerar o Salvador. Isso, irmãos, é extraordinário. Deus olha para a mulher e vê nessa mulher graça, vê nessa mulher habilidade, vê nessa mulher condição para cumprir um propósito. Isso é muito importante. Quando a gente olha para as pessoas falando que Deus não honra as mulheres, Deus não se importa com as mulheres, mas veja o valor que Deus dá para a mulher. Ele poderia fazer como fez com Adão, colocar Jesus como colocou Adão aqui na terra. Não teria problema nenhum para Deus fazer isso. Mas ele precisava de usar o instrumento que ele mesmo criou, para que o filho dele se manifestasse aqui na terra. E a mulher foi escolhida para isso. Olha o que Deus orienta em Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em teus caminhos, em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que vá bem. O Senhor fala assim: agora, Israel, o que o Senhor requer de ti? O que o Senhor espera de ti? O que o Senhor quer que você faça? Que você tema a Deus, que você ande nos caminhos do Senhor, que você ame ao Senhor, que você sirva a Deus de todo o coração, ou seja, sem reservas, sirva com alegria. Essas são coisas, irmãos, que a gente precisa refletir na palavra para ter vida de êxito, para ter vida de sucesso. Às vezes a gente faz as coisas para Deus com obrigação, faz as coisas para Deus obrigados, empurrados, não é? E o desejo do coração de Deus é que a gente faça a obra dele, mas faça com alegria, faça com regozijo, faça com prazer, às vezes chorando, às vezes gemendo, às vezes triste, mas com alegria no coração, em servir ao Senhor, porque é para o Senhor, é para Ele, não é para homens, não é? Não é para entidade religiosa, mas é para o Senhor. Então, quando nós fazemos para o Senhor, nós agradamos o coração de Deus. Então, o Senhor está dizendo aqui, o que o Senhor espera de você, Israel? Que você sirva ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Fala de decisão e fala de sentimento. Eu preciso decidir servir a Deus, mas eu tenho que ter prazer em servir a Deus. Então, isso é uma decisão.
não é? Quando eu estou decidido a fazer a obra de Deus com alegria, eu não sinto peso naquilo. Eu faço com prazer, eu faço com alegria. E Deus vai me honrar por causa disso. A Maria, ela se dispôs. Imagina o sofrimento que ela passou. Imagina os riscos de vida que ela passou. Imagina os caminhos que ela percorreu. Não só na concepção. Não. Porque havia um monte de situações que estavam envolvendo a concepção de Jesus. Por exemplo, Maria, segundo os historiadores, ela deveria ter em torno de uns 16 anos, de 13 a 15 anos. A idade, mais ou menos, é de 13 a 15 anos que Maria deveria ter, porque a idade normal que se prometia em casamento era de 12, 13 a 15 anos. Era essa a média, mais ou menos. E ela estava prometida o casamento com José. Ou seja, a idade dela era nova, era novinha. Imagina a imaturidade dessa menina. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê uma pureza no coração dela, uma disposição do coração dela. E isso você vê Deus trabalhando dentro da história para cumprir o propósito dele. Não só servir ao Senhor de todo o coração e de toda a alma, mas guardar os mandamentos do Senhor. Guardar mandamento, irmão, se tem um negócio difícil, é a gente guardar mandamento. É difícil. Quando as ordens são estabelecidas, parece que a gente tem um desejo de burlar. Tem assim uma vocação para fazer o contrário, não é? Tem uma disposição no coração para ir na contramão. Se o propósito é esse, a disposição do nosso coração parece que é o contrário. E isso é carne, a carne brigando com o espírito. A nossa carne sempre tende a ir na contramão do que a palavra de Deus nos orienta. E os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, eles são dados para ser observados, não é? Então, quando a gente entende isso, obedece essa palavra, então tudo vai bem. É o que o texto está dizendo, não é? Que sirva ao Senhor, que ande nos seus caminhos, que ama ao Senhor, que sirva de todo o coração e de toda a alma, que guarde os mandamentos, os estatutos, que hoje eu te ordeno para o teu bem. Ou seja, Deus tem propósito que a gente vá bem, mas para que vá bem é necessário seguir esses requisitos, não é? E a gente olhando para a história de Maria, a gente vê uma mulher que seguiu esses requisitos, uma mulher que agradou o coração de Deus, uma mulher que trabalhou de acordo com a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, e que fez a vontade de Deus se estabelecer. Foi uma mãe modelo, foi uma mãe que nós devemos olhar para ela e nos espelhar nela. Claro que Maria não é Deus, né? Maria não é Deus. Maria, a Bíblia não tem citação em nenhum lugar que ela foi assunta ao céu. Jesus foi, mas Maria não é? Maria não foi assunta ao céu, e por isso, né, é claro, ela não nasceu de uma forma miraculosa, ela nasceu de uma forma normal. Jesus sim foi concebido pelo Espírito Santo, mas Maria não foi. Então essa ideia não tem base na Bíblia, né? Então Maria não foi, ela foi privilegiada, isso sim, mas ela não é deusa, ela não é mãe de Deus. Para ela ser mãe de Deus, né, ela tinha que ser uma deusa, ela deveria ter nascido também de uma forma diferente, e não é o caso. Então, ela foi simples, uma simples mortal igual nós. Então, se ela é modelo, significa que nós podemos seguir, assim como Jesus é modelo. Por isso ele nasceu da forma que ele nasceu, viveu da forma que viveu e morreu da forma que morreu. Ele passou por todo aquele processo para que ele pudesse ser modelo. Então, se nós quisermos olharmos para a palavra e seguirmos a palavra, nós também
teremos os mesmos desfechos, né, o mesmo resultado que essas pessoas da Bíblia tiveram. Então, a primeira coisa necessária para se tornar uma mãe modelo é ter um relacionamento pessoal com Deus. Diga comigo, relacionamento pessoal. Isso, você e Deus. Isso é muito importante. As mães precisam ter um relacionamento pessoal com Deus. Os pais não, claro. Os pais têm que estar primeiro. Veja que o anjo falou com José, para José seguir com Maria, não é? Mas é necessário ter relação pessoal com Deus. A segunda é ter relacionamento bom com a família. Diga assim, relacionamento bom com a família. Então, buscar relacionamento bom com Deus, e em seguida, relacionamento bom com a família. E terceiro lugar, é ter disposição para servir. Diga comigo, disposição para servir. Isso. Então, disposição para servir. Servir a Deus, servir a família e servir ao próximo, né? Quando Maria se dispôs a servir, ela estava dando luz ao Salvador do mundo. É claro que ele também foi o Salvador dela, porque ela mesma disse: a minha alma engrandece a Deus, o meu Salvador. Então Jesus não foi só o Salvador da humanidade, foi o Salvador de Maria também. Não é verdade? Foi Salvador de Maria também. Mas ela estava disposta a passar pelo que ela passou para que o mundo alcançasse a salvação eterna. Ou seja, a disposição de servir ao próximo. Quem sabe o próximo que matou Jesus. O próximo que condenou Jesus. Quem sabe o próximo que desfez de Jesus. Veja que a palavra que nós lemos diz que os irmãos de Maria estavam com Maria. Ela não estava sozinha, ela não perseverava sozinho. Ela estava com a família reunida ali. Isso indica de que houve uma agregação familiar, porque um pouco antes deste episódio, quando Jesus chegou na cidade natal dele, Nazaré, os irmãos dele, porque lá em Israel, lá em Jerusalém, estavam querendo matá-lo, os irmãos de Jesus mandou ele voltar lá, como quem dizendo, né? Vai lá, enfrenta quem quer te matar, né? Vai lá, vai anunciar, fazer os milagres lá. Ele veio para a casa dos pais, porque lá em Jerusalém eles queriam matá-lo, e quando ele chegou aqui, os irmãos dele mandou ele voltar para onde eles queriam matar ele. Ou seja, a Bíblia diz que nem os irmãos acreditavam em Jesus. Ou seja, os irmãos eram incrédulos. Mas nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos que os irmãos de Jesus estavam com a mãe de Jesus ali perseverando. Ou seja, houve conversão, houve transformação. Eles mudaram a forma de ver, eles foram transformados pelo poder do Evangelho de Cristo. Mesmo a igreja não sendo ainda estabelecida nesse período, mas eles se converteram, eles se renderam. E claro que muitos outros se converteram. Então Maria, ela teve a disposição de servir ao próximo. Então, a primeira coisa necessária, ter relacionamento pessoal com Deus. A segunda, bom relacionamento familiar. E o terceiro, estar disposto a servir. Amém, irmãos? Que essa palavra fique no nosso coração, que nós possamos estarmos crescendo cada vez mais, servindo ao Senhor com alegria, né? Estar pronto para fazer a obra de Deus com alegria no coração, orando uns pelos outros, né? Acreditando uns nos outros, exercendo o amor. A Joyce falou aqui sobre o amor de doação, né? O amor de Deus é um amor que não visa lucro, não é uma barganha. O amor de Deus é incondicional. Deus nos ama porque Ele é amor.
não porque nós merecemos. Deus nos ama não porque nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então esse amor é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor sem esperar nada em troca. Então quando nós amamos nesses termos, amamos dessa forma, nós estamos nos identificando com Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é essa, Ele é amor. Ele não ama simplesmente, mas Ele é, a natureza dele é amor. E às vezes a gente acha que amar é só fazer o que o outro quer, mas isso não é amor. Às vezes amar é contrariar. E Deus nos ama tanto que Ele sabe a hora certa de nos contrariar. Às vezes nós queremos coisas que não está no tempo de Deus, não é a hora de Deus ainda, não é o momento, não estamos preparados, e Deus segura para que a gente se prepare, para que a gente tenha condições para fazer o propósito dele se estabelecer. Então, às vezes, algo que não nos agrada, mas se vem de Deus, nós temos que louvar a Ele, adorar a Ele e servir a Ele, mesmo com o coração às vezes contristado. Mas nós precisamos de entender que quando nós servimos a Deus, às vezes Deus não nos dá coisas, e isso se chama justiça. Deus é justo. Deus não faz o que eu quero, Deus faz o que precisa ser feito. Então que nós possamos entender isso e adorar a Deus, servir a Deus, independente da situação, independente do momento, independente das circunstâncias, às vezes com falta, às vezes com sobra, às vezes alegre, às vezes triste, mas servir ao Senhor com alegria, disposição no coração em servir ao Senhor com alegria. Amém, irmãos?